Olá, está começando mais um Outros Elementos e hoje a gente vai falar sobre o cinema brasileiro. E para falar com a gente sobre o cinema brasileiro, nós convidamos a professora de cinema do curso de jornalismo da Unifra, Kita Toneto. Obrigada pelo convite. Nós que agradecemos a presença ilustre. Cassiano, Dieguinho, Nietzsche. Oi. Então, pessoal, vamos ver o que a gente vai falar sobre o cinema brasileiro. Vamos começar comparando com outros cinemas, digamos... não quero usar a palavra melhores, mas mais usados, como Hollywood e o cinema europeu, ou Bollywood agora, que está surgindo no mercado. Qual é as principais diferenças que vocês veem, assim... Acho que como a gente já estava comentando antes, né, vamos seguir nessa mesma teoria, a gente nota muita diferença em relação a áudio, né? Que eu acredito que seja até por falta de capacitação técnica ou simplesmente pelo fato de não ter recursos, né? Para poder alcançar a mesma qualidade que a gente tem no cinema americano. Mas não seria eu sempre achei, assim, isso me frustra, porque eu achei que era uma questão de estilo do cinema brasileiro, assim, era uma marquinha do cinema. Eu sempre achei porque Hollywood, né, toda essa fama e o brilho e tal, acho que eles realmente têm muito mais recursos do que aqui no Brasil para se fazer cinema. Ainda hoje o cinema vem crescendo, a gente tem produções bem maiores agora, com gastos bem maiores também, mas mesmo assim eu acho que é uma questão financeira, não sei se a professora... Bom, se a gente der uma olhadinha para o cinema brasileiro, né? O cinema brasileiro, na realidade, ele, com todos os altos e baixos que a gente teve na produção cinematográfica, ele vai ter uma retomada mesmo, vai ter um boom na produção brasileira a partir de 1995, quando é conhecida aquela fase da retomada do cinema brasileiro, né? Quando o Collor assumiu o governo, ele acabou com o cinema brasileiro, porque ele extinguiu as leis de incentivo. Então, na realidade, o cinema brasileiro, mesmo esse volume de produções, elas começaram com a volta das leis de incentivo e teve um outro fator muito importante, que é a produção digital, que barateou o custo da produção. Então, tem esse boom que muitas pessoas que antes não pensavam em produzir, hoje estão produzindo. E eu concordo com a Mitty, né? Digo que ela falou está certo, que é o seguinte... O cinema americano é uma grande indústria e como uma grande indústria, esta produção ela é produzida em grandes estúdios cinematográficos. Então, você tem uma técnica infinitamente mais qualificada, né, do que nós temos aqui no Brasil. Quem é que tem estúdios hoje no Brasil, se a gente for parar para pensar? A Globo, né? O Didi, que tinha até os Trapalhões, ele vendeu para a Record os estúdios dele, né, não tem mais, então... mas grava muita coisa nos estúdios da Globo, até pela parceria, né? Então, é Globo, Record, que tem, mas também não tá investindo ainda, a Record ainda não entrou fez uma ou duas produções com a Eliana, de filmes infantis, e não fez mais, né? E SBT, que também ainda não entrou, né? As TVs, na realidade, que tem os estúdios. Fora isso, nós não temos... a nossa produção não é uma produção industrial. Tanto que a gente vê... novelas aí, seriados, principalmente, tanta gente fala, por que a Globo faz seriados tão bons como Chiquinha Gonzaga, A Casa das Sete Mulheres, produção perfeita, cenário, áudio, tudo, e filmes não é o mesmo investimento, né? Porque a TV aqui no Brasil é uma indústria também, assim como o cinema lá nos Estados Unidos é uma indústria que vende, que investe, né? Mas até falando um pouco da Globo, o que me chama muita atenção é a falta de qualidade das produções na Globo em cenas de ação. Não sei se vocês perceberam já. Até mesmo as novelas, que são altos investimentos, enfim, tem estúdios ótimos. A produção dela para realizar uma cena de ação é muito ruim. Os efeitos. É feito... mas acho que isso também entra na questão do efeito especial, do recurso da... E a gente imagina que a Globo poderia, pelo menos, ter todos os recursos que eles têm lá em cima. Mas imagina, para tu fazer uma cena de efeito especial, os caras levam muito tempo. Imagina se tu vai colocar isso dentro de uma produção de novela, digamos assim. E o custo disso? O tempo Sim, eu acho. Por exemplo, se você pensar numa produção americana, um filme americano, quando ele sai do estúdio, ele já está vendido, ele já se pagou. Sim. Né? Não é como nós brasileiros. Nós brasileiros, enfim, além de dar aula de cinema na Unifra, eu tenho uma produtora de cinema, né? Eu trabalho com a produção, né? Então, assim, se você quer fazer um filme hoje aqui no país... Se você não tiver as leis de incentivo, né, abre-se uma exceção a isso, que é o filme da vida do Lula, que está sendo feito pela família Barreto, que não entrou nas leis de incentivo, que criou como é que eu vou dizer? Ela criou cotas
né, para este filme e que ela vendeu para grandes empresas. E já vendeu todas as cotas. É um filme que vai custar 16 milhões. Mas isso é uma exceção, né? Então, eu não vou entrar no mérito da questão agora, como é que eles venderam, deixaram de vender, por que venderam. Não vem ao caso. Não vamos discutir isso agora aqui. Mas as demais produções são feitas através de produtoras independentes, né? Então, elas precisam da lei de incentivo dessas empresas, né, grandes empresas, que entram com a verba através do abatimento nas leis de incentivo, certo? Então, os americanos, aí entra o diferencial, a diferença na balança. Um filme americano, não falando do filme do Lula, mas qualquer outro filme, o máximo que nós temos é 10, 12 milhões. Isso para americano não é nada. Nenhum filme americano, 10, 12 milhões, não paga o cachê da Julia Roberts. As produções independentes lá são mais caras que... Sabe, a Julia Roberts não trabalha, depois que ela ganhou o Oscar, por menos de 22 milhões numa produção.